Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro, né, do GVID. Hoje é o nosso quinto encontro e nós temos o prazer de receber aqui, nesse espaço virtual, a doutora Márcia Regina Ribeiro Teixeira, que é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. Tem um extenso currículo, doutor, então nós temos uma pequena resumida. Bom, a doutora Márcia é doutoranda em família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direitos Humanos pela Universidade Estadual da Bahia, membro colaboradora do GT6, Combate à Violência Doméstica e Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos do CNMP, coordenadora nacional da Comissão Permanente de Violência Doméstica, COPEVID, de 2013 a 2015, coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e População LGBT, GEDEM do Ministério Público do Estado da Bahia, experiência profissional como palestrante, professora na área de Direito, com ênfase em Direitos Humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: acesso a direitos, direitos humanos, sistema de justiça criminal, Lei Maria da Penha, criminologia feminista, cidadania, justiça social, ciências sociais, gênero, sexualidade, direito penal de gênero, violência doméstica e familiar, direitos sociais, direito à saúde e impactos da violência na saúde. Atualmente é coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado da Bahia. Doutora, seja muito bem-vinda e com esse extenso currículo, com sua experiência, tenho certeza que todos nós aprenderemos muito hoje. Vou passar a palavra à nossa querida doutora Rubem, eu digo que é a nossa mestra aqui nessa área, né, de violência doméstica, que nos ensina a todos e extremamente atuante, sempre nos orgulha também, para proferir as boas-vindas também. Bom, então, boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer e carinho que a gente recebe aqui a nossa colega e contemporânea de Copegide. Aliás, nem Copegide existia, era subcomissão da Comissão de Direitos Humanos em 2007, 2008, 2009, por aí, né, Márcia? E aí depois se tornou comissão. É. A gente se refere na Copevide que nós somos as jurássicas da Copevide, eu, ela e mais umas 4 a 5 colegas, mas a gente tem história e ficamos assim muito felizes com muitas conquistas, muito abaladas com alguns retrocessos, mas a resiliência e a vontade de superação faz parte não só de pessoas que lidam com essa temática, mas também da parte da nossa querida colega Márcia Teixeira. Ela sempre é uma pessoa muito aguerrida, referência para nós no que se trata as questões mesmo de violência de gênero em todas as suas assim situações, né? A gente sempre acompanhou a luta à frente do GEDEM. E quando eu pude ter contato com ela, e antes disso, fazendo um levantamento para um estudo que nós estamos querendo aprimorar a nossa atuação em Goiânia, com as promotorias, eu soube que em Salvador, né, o Ministério Público da Bahia instalou a promotoria LGBTQIA+. E diz que Márcia estava à frente. Eu falei, caramba, eu vou ousar em convidá-la para que ela nos colocasse acerca da violência, das questões de gêneros, das diversidades de gênero. E assim eu a provoquei e, graças a Deus, ela aceitou esse nosso convite. Expliquei que é um grupo que está começando agora e a gente está assim, vendo alguns temas, mas sem ter um tom professoral, aquela pompa toda, nós estamos, sinta-se, Márcia, sinta-se em casa,
entre amigos e amigas, fique à vontade, e assim a gente vai poder compartilhar do seu saber, que eu sei que tão generosamente você nos brinda e compartilha conosco. Seja muito bem-vinda a esse nosso encontro aqui, realizado pelo GVID, pela Escola Superior do Ministério Público de Goiás, e também pela área de Direitos Humanos, que é coordenada pela a nossa colega, doutora Tamara. Então, está com a palavra. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Rúbia, Tâmara, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente se conheceu quando eu estava no projeto Ministério Público Vai às Ruas, e eu fui visitar o projeto que você fazia nos bairros, e nós estávamos tentando instalar, através de unidades móveis, ônibus, esse projeto aqui. E aí, a nossa primeira visita quase lá no descobrimento do Brasil, né? Então, assim, nessa primeira visita, também foi a minha primeira experiência, que eu cheguei em Brasília, ia para Goiânia, e aí disseram assim, esse avião não vai para lá, não. A gente foi num avião pequenininho, e eu fui segurando o meu coração, que foi a primeira vez que eu voei naquilo que eu chamei de teco-teco, eu e a Dilson. E aí, quando nós voltamos de lá, fizemos o projeto, o Ministério Público Vai às Ruas aqui, e que foi muito interessante, por quase 8 anos, terminamos com 6 unidades móveis na época, e nós aprendemos aí com a experiência de vocês. A Rúbia me pediu, na verdade, ela me disse que a gente ia ter um bate-papo, então eu vou falar um pouco como a gente chegou até aqui, né? Eu não estou mais coordenadora do Centro de Apoio de Direitos Humanos, eu começo a minha trajetória estudando sobre gênero já há bastante tempo, e em 2006, logo depois da Lei Maria da Penha, a gente cria aqui o grupo de atuação especial em defesa das mulheres, e como eu estava coordenadora, começam a aparecer algumas questões relacionadas a mulheres lésbicas, mulheres bissexuais e mulheres trans. E aquilo vai me chamando a atenção, e eu vou dando conta de que eu precisava me aproximar dessa população, desse conhecimento, das pessoas que pesquisavam sobre esse tema, porque tinha uma linguagem específica, tinha que ter um cuidado específico, como chamá-las, como perguntar como elas gostariam de ser chamadas, aquelas letrinhas todas que apareciam, e eu fui me aproximando da academia, enquanto coordenadora do GEDEM, fui fazendo convênios com universidades que já tinham o Ministério Público, né, levando o Ministério Público a fazer convênios com as universidades que já tinham um grupo de pesquisa nessa área, a Universidade Estadual, a Universidade Federal da Bahia, e, enfim, nós temos uma produção científica muito grande nas universidades, não só aqui na Bahia, mas no Brasil. Hoje nós temos muitos livros, muitas teses, muita coisa escrita, e fomos nos aproximando dessa população. Em 2014, nós fizemos uma proposição ao procurador-geral à época, para que o grupo de defesa das mulheres passasse a ser grupo de atuação em defesa das mulheres e da população LGBT, para que nós pudéssemos ainda nos aproximar mais, e aí já incluindo aquelas letrinhas todas que buscavam se apresentar nessa disputa de espaço, nessa disputa de visibilização, e isso foi me aproximando cada vez mais dessa comunidade. Então, eu preciso dizer também que eu sou uma mulher heterossexual, cisgênero,
né? E que eu fui aprendendo a ter conhecer esses conceitos a partir desses estudos. Quando chegamos em 2018, com a visita do CNMP, da Corregedoria Nacional, nós observamos algumas dificuldades, porque o grupo de atuação, nós éramos todos promotores de assistência, e o CNMP passa a fiscalizar e a sinalizar para a nossa chefia que nós precisávamos diminuir o número de promotores de assistência e estabelecer atribuições de promotorias, porque os grupos eles não poderiam ter um tempo indefinido. E ali, eu e algumas colegas, né, que eu acredito que vocês vão receber aqui também a Lívia Vaz, para falar sobre a questão racial, né, a questão das mulheres negras, a colega que trabalha com população em situação de rua e com comunidades étnicas, quilombolas, e nós vimos ali a oportunidade de defender a importância de criar uma promotoria de direitos difusos e coletivos para tratar das questões das mulheres e uma promotoria específica na defesa da população LGBT e da população em situação de rua, quilombolas, enfim. Participamos de toda essa discussão com a administração e agora, em 2021, o órgão especial abriu para a remoção para os promotores de assistência. Eu, como sou a decana, a segunda, na verdade, né, das promotorias de assistência, me habilitei para essa remoção, não só por conta dos meus estudos e da minha proximidade com essa comunidade, mas compreendendo que é importante pessoas... Eu tenho 29 anos que estou no Ministério Público, tenho um trabalho nessa área de defesa dos direitos humanos, já circulei por vários espaços e entendi que isso seria importante para essa comunidade, porque eu tenho uma proximidade e elas têm uma proximidade muito grande comigo, tanto os movimentos sociais como as grandes lideranças dos movimentos LGBTQIA+, na Bahia. Então, nós começamos agora em março. Eu tenho uma atribuição nas questões relacionadas aos direitos difusos e coletivos, aos direitos individuais indisponíveis, e com essa modificação ou com essa nova decisão, ou mais uma decisão do STF, que termina por compreender que a homotransfobia é uma forma de racismo, do que eles conceituam como racismo social. Eu também recepciono os inquéritos policiais que tratam dessa violência, ou qualquer tipo de violência, que a gente diz assim, com o carimbo da homotransfobia, à exceção dos crimes contra a vida, por conta da especialidade, da especialização da atribuição dos colegas do Tribunal do Júri. Então, essa é a minha história com esse grupo, né? Além de ser uma pessoa que gosto aí, mesmo já com tanto tempo de instituição, de abrir trilhas, de desbravar aí esses lugares mais difíceis, porque o sistema de justiça, ele, como qualquer outra instituição, muitas vezes reproduz os preconceitos e os estereótipos que nós encontramos na nossa sociedade. A Rúbia me pediu também que, para a gente falar mais especificamente como a violência doméstica
ela precisa se dar conta, né, de como lidar com a comunidade LGBTQIA+. Ela disse assim, fala um pouquinho das letrinhas, né, para a gente, para quem não tem essa proximidade, ela consiga, os colegas consigam também se aproximar um pouco mais desses conceitos, né? Eu assisti uma palestra do desembargador Ralph, que é de São Paulo, e eu gostei muito de uma explicação que ele traz, que ele fala assim, nós podemos utilizar de uma forma mais palatável, falando sobre sexo, gênero e sexualidade. Então, sexo é o que nós chamamos das características biológicas, aquela história do XX, XY, vagina, pênis. Então, isso é estabelecido, isso seria sexo. Quando a gente fala em gênero, nós estamos falando de questões culturais, de como eu fui, ou existem dezenas de teorias ou milhares de teorias para dizer que tem alguma questão cromossômica, que tem questões psicológicas, que tem questões relacionadas à família, mas, na verdade, é que nenhuma dessas teorias, na verdade, elas podem ser consideradas a mais certa, hermeticamente fechada, mas simplesmente eu sou, né? Eu tenho uma orientação sexual, que eu sou homossexual, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bissexual, eu sou pansexual, eu sou assexual, né? Então, essas nomenclaturas, vamos dizer assim, estão relacionadas a esta orientação sexual, que seria aí a questão vinculadas à questão de gênero e a identidade de gênero, né, que a gente coloca também nesse conceito, que é como eu me identifico. Então, eu tenho as transexuais, eu tenho as travestis, nunca fala o travesti, sempre é a travesti, né? Eu tenho o transgênero, eu tenho o gênero neutro, eu tenho o sem gênero, eu tenho o intersexo, que eram conhecidos ou identificados como os hermafroditas, né? Os hermafroditas que fala assim, tem dois sexos, mas, na verdade, eu fui voluntária eu estudei na Fiocruz os impactos da violência na saúde, e durante um período eu fui voluntária no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador, que tem um ambulatório que trata desses jovens intersexo. Então, muitas vezes, crianças, né, elas nascem com o órgão interno de um sexo e o órgão externo de outro sexo. Você pode ter uma criança que tenha o que elas chamam de micropênis, e dentro do seu organismo ela tem o útero, ou tem os ovários e não tem o útero, tem o útero e não tem os ovários, podem ter o útero e os ovários, pode ter um micropênis mais atrofiado, pode ter um micropênis mais expressivo, e os médicos, na época que eu fui voluntária, já promotora, a gente estava querendo criar uma associação dos pais e parentes dessas pessoas, porque até então, isso foi lá pelos idos de 2008, 2009, a medicina, ela tratava da seguinte forma: a mãe registrou com o nome
de Mário, e não queria que isso mudasse. Então, se medicalizava essa criança com hormônios para fazer para tentar fortalecer, vamos dizer assim, esses órgãos externos, o micropênis, por exemplo, e retirava, fazia cirurgia para retirada dos órgãos internos, ou ao contrário, registrou como Maria, mas não queria que fizesse essa hormonização, então fazia a cirurgia, era para transformar para retirada, né, do micropênis, preparar uma vulva a partir de uma cirurgia. Tem até um livro que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas assim chama assim, É Menino ou Menina? Nesse livro explica toda essa parte biológica, científica, que antes chamava de anomalia e deformidades sexuais. Hoje não chamamos mais assim, mas existem muitos trabalhos de pediatras, de endocrinologistas, para falar sobre o intersexo. E aí a medicina ela começa a se dar conta que, por exemplo, uma menina que tinha um micropênis, mas não tinha útero e nem ovário, era um menino, foi hormonizado e foi feita a cirurgia para ser uma menina, e ela se descobre adolescente que ela era homossexual. E, na verdade, ela não era lésbica, porque ela nasceu com mais características biológicas masculinas. E ela vai e se suicida. Foi um ano que nós tivemos no ambulatório, o outro era um pastor que casou, não conseguia ter filho, a sua parte externa era muito bem formada, tinha todas as características masculinas, foi hormonizado de uma forma correta, que deu muito certo, mas não retiraram o útero e o ovário. Quando o casal vai fazer todos os exames, descobre essa situação. Então, o que é que aconteceu? Também se suicida. Então, a academia, isso estava acontecendo em alguns estados, eles passam a se reunir para se dedicar a esse estudo. Por quê? Porque sexo e gênero não necessariamente eles vão aí se corresponder no momento que nós estamos falando do intersexo. E aí vem a sexualidade, que é uma outra coisa completamente diferente. A sexualidade é a nossa performance sexual. O que é que eu gosto? Então, eu gosto de me relacionar com mulheres, eu gosto de me relacionar com homens e mulheres. Então, essa sexualidade, às vezes, a gente vai ver uma mulher lésbica que se relaciona com a mulher trans. Aí a gente fica se perguntando, ela é lésbica ou não é lésbica? Porque essa mulher trans tem pênis. Como tem um livro também que chama Dama de Paus, né? Esse autor, ele vai falar que existem mulheres trans e mulheres travestis que não têm nenhum interesse em fazer a transgenitalização, que não tem interesse em modificar o seu aparelho sexual reprodutor. Ela quer ter a aparência externa feminina, mas quer ter uma aparência externa feminina com o seu pênis, como tem outras mulheres que querem ter aparência feminina e querem fazer a cirurgia transexualizadora. Então, dentro dessa sopa aí de letrinhas e dentre os desejos todos sexuais, a gente precisa compreender, a gente precisa entender que o que eles chamam hoje, né, que os pesquisadores chamam hoje, da fluidez do gênero, da fluidez dessa sexualidade. Eu posso circular nas minhas diversas performances, sem precisar, como antigamente se fazia nas ações de retificação,
de registro civil, quando se dizia você se apresenta como Maria, nasceu João, mas você se relaciona com que sexo? Não importa a sexualidade daquela pessoa. Para retificação, aquela pessoa se sente mulher, se veste como mulher, performa como mulher, e ela é uma mulher, e ela muda para o sexo feminino e muda o nome dela, assim como o homem trans. E muitas vezes o que acontece, e que está acontecendo com muita frequência, homens trans casam com mulher trans, e nós temos homens trans grávidos, nós temos homens que engravidam, né? Então, o sistema de saúde ele está tentando se adequar ou pelo menos estava antes desse novo governo. A gente tem tido mais dificuldades, mas homem trans vai para a ginecologia, mulheres trans vai para o urologista. Então, nós que trabalhamos nessa área de defesa dos direitos da população LGBT, temos uma série de políticas públicas que nós precisamos nos aproximar. E especificamente em relação à Lei Maria da Penha, o que é que nós temos entendido? Inclusive, nós temos, né, Rúbia, enunciados da COPEVID que dizem que a Lei Maria da Penha se aplica para mulheres. Que mulheres? Todas as mulheres. Mulheres crianças, mulheres meninas, mulheres adolescentes, mulheres adultas, mulheres idosas, mulheres trans e mulheres travestis. Todas essas mulheres. E o homem trans, que biologicamente nasceu mulher, não se aplica a Lei Maria da Penha. Então, com a modificação, com o provimento, né, com a portaria do CNJ, que estabelece a possibilidade de você fazer a retificação do nome e do sexo de forma administrativa, diretamente no cartório, muitas dessas pessoas trans estão fazendo a retificação. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí no MP de Goiás, mas nós fizemos um levantamento junto aos delegatários do cartório de registro civil. Por óbvio, eles não nos dizem o nome, nem pode, porque existem pessoas trans que são ativistas sociais, mas tem pessoas trans que não querem ser ativistas sociais. Eu sou mulher e não quero que ninguém saiba que eu sou uma mulher trans. Sequer na habilitação de casamento, essa situação pode ser mencionada. Então, eu quero ser... O homem trans já é mais difícil. Por quê? Porque a gente ainda não tem uma cirurgia solidificada, né? A gente tem algumas experiências na Tailândia, enfim, mas não tem a construção peniana ainda. Mas, mesmo assim, muitos não querem se identificar, usam suas próteses, são casadas com suas mulheres cis, heterossexuais e ponto. Então, por exemplo, agora em 2020, com a pandemia, aqui nós fizemos 749 retificações de registro civil. Apenas os menores de 18 anos é que precisam de ação judicial. Os maiores de 18 anos, eles fazem simplesmente no cartório, porque o CNJ entende que ninguém em sã consciência vai no cartório e diz: acordei hoje e sou uma mulher trans, acordei amanhã, sou um homem trans, até porque tudo é anotado na serventia, nos cartórios, inclusive, não só nos cartórios de registro civil, mas também nos tabelionatos de nota, nos tabelionatos de registro de imóveis, todas essas certidões,
elas precisam ser apresentadas, se aquela pessoa é casada, se tem filho, todos aqueles direitos até ali vão ser preservados conforme a identidade e o sexo que aquela pessoa performava até ali. Então, hoje, quando uma mulher transexual ela vai denunciar a sua companheira, né, porque está lá na Lei Maria da Penha que as mulheres, que o polo ativo pode ser o homem ou a mulher, está lá de forma bem clara, não me lembro se é artigo 5º ou artigo 12, eu acho que é artigo 12. Mas em relação às mulheres com seus maridos ou às mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis com seus companheiros ou companheiras. Existem algumas decisões aqui e ali que a gente poderia dizer assim, os homens gays, eles também, se tem parceria gay, eles podem. Lá tem um livro bem antigo, que é foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro livro aqui no Brasil, que chama exatamente Sopa de Letrinhas. Ele é da Regina Facchini. Ele fala do movimento homossexual e a produção dessas identidades. Né? Antigamente se falava assim, Rúbia vai saber, quem é da minha geração vai saber, a gente ouvia falar, entendido, né? É viado, é gay, é sapatão ou sapatona, né? Ouviam muitas essas expressões. Quando eles começam a se organizar politicamente, eles começam a estabelecer alguns critérios políticos para enquadrar as performances de gênero e de sexualidade para que eles possam se tornar visíveis, né? Então, você tem o gay, que é afeminado, e você tem o gay cis. O que é ser cis? Então, eu sou uma mulher heterossexual, me visto como uma mulher cis, ou seja, o meu sexo é igual à minha manifestação de gênero, e eu posso, inclusive, dizer que é igual ao que é a minha performance sexual. Mas o homem cis, o homem pode ser gay e pode ser cis. A mulher pode ser lésbica e pode ser cis. Existem mulheres lésbicas extremamente femininas. Rúbia e talvez a Tâmara vá lembrar que tinha uma manchete, eu era estudante de direito, que saiu assim: a mulher mais bonita do Brasil é homem. Não sei se vocês já ouviram falar aí, a Camila, a Natália, o Felipe. Era Roberta Close, que foi a primeira mulher trans a fazer a cirurgia. E ela era belíssima. Ela desfilava para grandes marcas, ela fazia propaganda. Então, a mulher mais bonita do Brasil é homem. E foi a primeira mulher a fazer cirurgia transexualizadora aqui no Brasil. A professora Tereza Cristina, que tem uma série de livros, transgênero, intersexo, né? Então, ela tem vários livros, ela foi a advogada desse processo e foi a advogada do médico que fez a cirurgia, que foi acusado, inclusive, de prática de lesão corporal, porque retirou o pênis de Roberta Close, mesmo com todo o cuidado e todas aquelas assinaturas de responsabilidade. E mais, ele foi proibido de exercer a medicina durante um tempo, porque o Conselho Federal de Medicina assim também entendia. Ou seja, a gente vai observar que o direito ele termina demorando de incluir o movimento do mundo da vida, do mundo real. Precisou a própria Tereza Cristina, infinitas ações, recursos, etc., para que ele voltasse a exercer a sua profissão de médico. A semana passada, ela foi justamente e merecidamente homenageada pela OAB de São Paulo
como uma personalidade muito colaborativa com a população LGBTQIA+, ou LGBTI+, né? E ela trabalha basicamente no escritório dela com essas temáticas. Então, como eu estava dizendo, você dizer assim, homem que vive com um homem, né? Que são homossexuais, a Lei Maria da Penha não se aplica. A Lei Maria da Penha aplica. Não aplica, não existe ativo e passivo, minha gente. Antigamente dizia isso também, né? Eu não sou gay, eu sou só ativo. Não existe isso. Eu sou gay, gosto de fazer sexo com um homem e me identifico dessa forma. Podem ter homens heterossexuais que eles falam, um homem que faz sexo com homem? Pode. Eles dizem que pode. E quem sou eu para dizer que não pode, sendo uma mera estudante e pesquisadora dessa área? Mas essa coisa de dizer quem é o ativo, quem é o passivo para aplicar a Lei Maria da Penha, não. Essa semana eu ofereci uma denúncia, já utilizando a decisão do STF, foi um tio que praticou uma violência contra um homem trans. Ele está em processo de retificação de nome. Eu acho que a retificação de nome dele saiu essa semana, mas no momento do oferecimento da denúncia, eu tive que oferecer a denúncia fulano de tal, identificado civilmente como fulana de tal, e foi para uma vara criminal comum, embora o delegado tivesse feito o indiciamento como violência doméstica, e colocando esse homem trans ainda como mulher. Foi violência doméstica? Foi, mas a gente vai olhar lá o 129, e não a Lei Maria da Penha. Então, existem ainda algumas decisões nesse sentido. Uma outra coisa que, às vezes, as pessoas falam é assim, mas você vai denunciar como mulher, uma mulher trans, que parece um homem. A gente precisa ampliar as nossas lentes e observar o seguinte: existem mulheres trans que têm uma formação óssea parecida com de um homem, ou ela tem aquele tamanho enorme porque ela nasceu biologicamente homem. Mas a gente tem que pensar que essas mulheres, se vocês observarem, quanto mais novas elas são, considerando que o SUS estabeleceu tanto os ambulatórios específicos para fazer a hormonização, para fazer o acolhimento, o tratamento e a adequação plástica, tirar as mamas, tirar o pomo de Adão, fazer trabalhos com a voz. Então, quanto mais cedo os planos de saúde fazem isso, nós temos muitas crianças e adolescentes que os pais entram com a ação, e eu falo muitas porque, como eu tenho 29 anos de Ministério Público, você vê em um ano 6 crianças fazer isso, para mim é muito. Você vê 12, 14, 20 adolescentes fazerem isso, você vê que é muito. Ou você vê 38 adolescentes se suicidando porque a família não entendeu a sua sexualidade, o seu gênero, a sua identidade de gênero. Para mim, isso é um absurdo. Então, eu não estou falando na proporção, por exemplo, dos homicídios, do feminicídio, mas eu estou falando de uma situação grave que a gente precisa olhar. Então, você vai para algum lugar ver uma menina como Roberta Close, mas minhonzinha, pequenininha, e hoje você já tem mulheres trans, psicólogas, advogadas, embora a maioria ainda esteja em situação de prostituição, mas não é a mesma coisa, por exemplo, quando nós encontramos, aqui tem um grupo de idosas trans, que estão passando por muitos problemas por conta da pandemia, inclusive fome, a gente tem feito campanhas, tem
movimentos aqui ajudando, tem um padre aqui, Padre Alfredo, que faz um trabalho extraordinário na instituição que ele preside, e você observa que essas idosas trans que não tiveram o mesmo acesso à saúde que as mulheres e os homens trans mais jovens tiveram, você vai verificar que existe uma diferença, não só dessa estrutura corpórea, mas também algumas dificuldades provocadas por tentativa de modificações corporais caseiras, como a utilização do silicone industrial, né, como a fazer cirurgias plásticas de forma, vamos dizer assim, frágeis, né, com não profissionais da saúde. Então, a gente precisa ter um cuidado, né? É muito triste, mas, ao mesmo tempo, já encerrando para vocês fazerem perguntas, quando a gente chega para uma mulher idosa, como uma que eu atendi, eu disse assim, qual o problema que a senhora está passando, dona fulana? E ela começa a chorar copiosamente, e eu penso que é por causa da violência. E eu dou um copo de água, eu acolho, e ela diz, nunca me trataram com tanto respeito, nunca fui acolhida dessa forma. É por isso que eu estou chorando. Não tinha a ver com a violência, tinha a ver como a minha assessora atendeu ela, como a recepção atendeu ela e como eu a tratei durante todo o tempo como uma velha senhora digna de todo o carinho e de toda empatia, considerando que ela é uma mulher trans de 76 anos, ela até veio a óbito essa semana pela Covid. Então, é isso que eu penso que é um trabalho que nós, do Ministério Público, não obstante tenhamos as nossas questões morais, religiosas, mas não cabe a nós, nós fizemos um juramento quando assumimos o papel, a função, as atribuições como promotores de justiça. E o nosso papel é atender, a nossa função é atender essas pessoas com dignidade, com respeito e com todo o acolhimento que elas precisam, eles precisam para ter o acesso à justiça. Então, era isso que eu queria compartilhar e estou à disposição de vocês para pergunta. Bom, eu acho que agora o Felipe, nosso colega, ele é da área de criminal, né? A gente chamava antigamente de CAU criminal, e ele chegou depois que a Tamara teve que sair um pouquinho, porque ela foi, como é que fala? Cadastrada para tomar a vacina. Aí eu falei, exatamente o percurso do nosso encontro. E eu falei, olha, nós não estamos numa situação que a gente pode deixar para depois, né? E de lá ela ia estar conosco, ouvindo a sua fala. Mas então eu passo a palavra para o Felipe para ele dar as condições aos nossos trabalhos aqui hoje. Tudo bem? Tudo jóia? Rubens, demais colegas. Cumprimento especial à colega Márcia Regina Ribeiro Teixeira. Agradeço demais pela disposição, pela disponibilidade de estar conosco, participando desse nosso grupo hoje à tarde. É sempre muito esclarecedor e eu, pessoalmente, confesso que tenho me abrido a exatamente ouvir e aprender quanto a questões relacionadas à diversidade de gênero e questões relativas enfim, às questões biológicas, sexuais que envolvem, porque eu acho que a gente, e é engraçado na sua fala, a senhora cita a questão de aplicação, né, da lei, vulgarmente conhecida como Lei Maria da Penha,
E a gente leva, ao menos eu pessoalmente, levei quase toda a minha carreira só fazendo esse raciocínio raso para ver, para definir a competência daquele caso, para a atribuição daquele caso, a competência daquele caso, e nunca paramos, às vezes, para aprender mais sobre isso, né? Para entender mais. Talvez não seja tanto menos aprender e mais entender, que eu acho que isso nos ajuda, inclusive, fomenta a empatia, a criação de vínculos de empatia. Então, recentemente eu fui convidado para assumir o centro de apoio, e com isso acabei que eu não fico só distrito a questões relacionadas ao meu dia a dia de comarca, que dependendo do grau de especialização da nossa promotoria, é mais mecânico ou menos mecânico. Mas agora eu tenho estado com questões relacionadas a gênero, questões relacionadas à raça, e ouvir pessoas com a clareza e com a abertura da senhora me enriquece demais a minha atuação. Então, agradeço a disponibilidade. Só peço desculpa pelo atraso, eu atrasei, eu entrei no início da sua fala, eu estava numa ligação no horário combinado para início, só lhe peço desculpa pela deselegância de não estar aqui para lhe acolher no início, tá bom? Então, só faço essa ressalva. O colega João Paulo tem uma pergunta. Pode ir em frente, João Paulo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Márcia, doutora Rúbia, Felipe. Gostaria de parabenizar a doutora Márcia pela exposição. Doutora Márcia, só para fazer uma introdução, assim, eu sempre tive uma visão bem aberta com relação ao homossexualismo e tal. Não sou homossexual, mas na época da faculdade eu cheguei numa república que um dos nossos colegas era homossexual, e a gente morava em 4, e um deles era, então, eu lembro que o pessoal às vezes fazia brincadeira, falava que a gente morava com uma pessoa homossexual e tal, mas isso nunca foi nenhum tipo de impeditivo para a gente manter um bom relacionamento, e sempre foi uma pessoa respeitosa, e enfim. A minha pergunta hoje aqui vai ser uma questão bem jurídica mesmo, com relação à questão das crianças e adolescentes, que essa que é a minha... Quando a doutora estava fazendo a exposição, algo que me deixou um pouquinho assim, e me deixa um pouco... porque eu tenho um conflito ainda, né? Acho que eu tenho uma visão conservadora, enfim. E é uma questão jurídica até, não é nem uma questão de perfil, de entendimento. Como que a gente poderia compatibilizar? A gente tem uma legislação que ela é eminentemente protetiva com relação às crianças e adolescentes. A gente tem o ECA, a gente tem a capacidade civil, até ela só vem depois dos 18 anos, então até os 18 anos a pessoa é incapaz de decidir os atos da própria vida. A imputabilidade penal, ela só vem depois dos 18 anos, então, ou seja, incapaz de praticar um delito também. Nós temos agora essa lei recente, que é a Lei 13.431 de 2017, que pega criança e adolescente e dá todo um regramento próprio para elas, escuta especializada, depoimentos especiais e tal. Como que a gente compatibiliza toda essa legislação protetiva com a questão da sexualização infantil, sobretudo com relação a essa questão da mudança de sexo, por exemplo? Como que a gente pode compreender que a vontade da criança ela é apta e hábil nessa questão, inclusive com o SUS, com política pública até de mudança de sexo, sem a gente entrar em choque com a própria legislação protetiva do nosso ordenamento? Essa é a minha maior dúvida que eu sempre tive. Obrigado e parabéns pela palestra. Eu quero lhe dizer, João Paulo, que esse desconforto,
não está relacionado apenas àquelas pessoas que se veem ou se identificam como conservadores. Essas 2 semanas, só um exemplo, eu comprei essa capinha de celular do arco-íris e fui para o supermercado, né? A gente não pode estar saindo muito, fui para a farmácia, tirei minha aliança de casamento e resolvi fazer uma experiência. Por quê? Porque há um ano e pouco atrás, meu irmão estava com o meu sobrinho numa feira de cavalos, e nós somos de uma família muito amorosa. E meu irmão estava abraçado com meu sobrinho. E eles quase foram agredidos. Ouviram impropérios verbais e quase eles foram agredidos. E eles eram pai e filho. Então, assim, a gente vê que tem o desconforto, às vezes você vê a pessoa olhando, como que diz assim, aquela senhora é uma velha lésbica, ou sei lá eu o que está passando na cabeça da pessoa, né? Ou outra que vem mais animadinha, né? Achando que pode, né? Enfim, ou outras pessoas que não estão nem aí. Então, são exercícios que a gente, às vezes, precisa fazer, e eu me senti desconfortável em alguns momentos. Então, isso é normal, isso faz parte da gente, e reconhecer isso é um grande passo para que você possa fazer essa reflexão, assim como eu faço todos os dias. Sim, mas com relação a homossexuais e tal, eu não tenho. Eu tenho amigos que são casados, é médico lá de Curitiba, amigo da minha esposa, tudo. Então, assim, eu não tenho nenhum problema. Eles postam fotos se beijando, tudo, não tem nenhum tipo de... Ótimo, você está melhor do que eu, então. Mas, em relação à sua pergunta, é assim, as crianças e os adolescentes, eles não têm a capacidade de decidir, portanto, eles precisam dos pais. Existe toda uma regulamentação para essa, vamos dizer assim, em relação à transexualidade. Em relação a ser gay, ou a ser lésbica, ou eles pequenos, você vai observando e ou vai fazer uma terapia, ou vai fazer um acompanhamento, ou vai ajudar como a gente faz quando temos filhos heterossexuais. Então, se qualquer coisa que seu filho, agora que a gente está vivendo uma pandemia, que tem uma tristeza profunda, ou que tem uma depressão, você vai procurar ajuda de quem entende. Mas existe, espera aí que eu vou pegar um livro aqui. Ele é bem recente, ele chama assim, Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Então, nesse livro, tem vários artigos, e ele fala o passo a passo do que fazer. Para os adultos, você precisa de acompanhamento psicológico por 2 anos, mesmo a transexualidade não sendo mais considerada doença, assim como a homossexualidade, né? A gente deixa de falar homossexualismo para falar homossexualidade, porque sai do CID. Então, você vê toda... É um passo a passo que leva aí de 4 a 5 anos, a depender da idade dessa criança e desse adolescente. Então, se você tem... vamos falar de um caso que é bem conhecido, o filho de Angelina Jolie, que biologicamente é uma menina, ela nasceu menina, mas desde pequenininha, uma dos filhos, acho que ela tem 6 filhos, né? Desde pequenininha, ela gosta de se vestir de super-herói. Ela gosta de se vestir como os irmãos. Ela gosta do cabelo cortado como menino. Ela se gosta de jogar bola. Quem gosta de jogar bola, jogar isso, jogar aquilo, vai ser transexual ou homossexual? Não.
Mas esse filho que a imprensa teme sempre chamar essa menina, desde pequenininha, né? Como é um caso que eu acompanho aqui em Salvador, desde 3 anos, que essa menina, que nasceu menino, só quer se vestir com a roupa da irmã. Então, assim, como que essa mãe vai lidar? Como que esse pai vai lidar? Internar, a cura gay não existe. Então, tem que fazer todo aquele acompanhamento, por isso a importância do ambulatório, porque é no ambulatório que vai ter todos esses acompanhamentos, endocrinológico, psicológico, né? Psiquiátrico. Então, para a formação do ambulatório, acho que em Goiânia não tem, né? Que são 8 no Brasil, eu não lembro se Goiânia tem, acho que não. Não, mas Goiânia, eu sei que em Goiânia a gente tem no Hospital das Clínicas todo um acompanhamento. Eu falo isso porque em 1900 e bolinha, me convidaram para que eu fosse lá para explicar os direitos de quem queria fazer eu acho que aí lá tem o ambulatório, não tem a cirurgia, né? Aqui Não tem o tem. ambulatório. Não, Tem? eu acompanhei a cirurgia, quase morri, porque Ah, eu era a única do direito e estava todo mundo lá, estudantes de medicina e tal, e mostrando como é que fez a cirurgia e tudo. Inclusive, ela é uma das precursoras no país, e até ela faleceu, tem acho que 2 ou 3 anos, esqueci o nome dela, mas enfim, ela que coordenava esse grupo aqui em Goiânia. E aí me convidaram. Eu fui lá explicar, e na época não tinha nenhuma possibilidade de mudança de nomes e tal, e eles ficaram com muita raiva de uns lá, falaram assim, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Eu falei, eu sei, mas por hora ainda estamos num caminhar e tal. E realmente é feito esse acompanhamento de 2 anos, passam por todas as especialidades, e tem aqui em Goiânia, e é no Hospital das Clínicas, e é a Faculdade de Medicina que, em conjunto com o SUS, que faz esses acompanhamentos. E eu assisti, não foi pessoalmente, foi a filmagem, uma cirurgia que foi feita lá. E aí, agora, só qual é nosso problema, João? Nosso problema é quando essa criança é vítima de violência doméstica em casa, na vizinhança. Então, a criança, aqui já tivemos alguns casos assim. Um garoto, nascido garoto, que se comportava como uma menina. E o pai, no interior, na zona rural, brabo, não admitia que ele ajudasse a mãe, que ele não brincasse das coisas que o irmão brincava. E o que ele fazia? Ele ia nas casas e roubava vestido no varal, roubava calcinha no varal. Pegaram esse garoto de 12 anos, amarraram numa árvore, espancaram brutalmente. Chama-se o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vê a dificuldade, volta para casa, acontece de novo, o Conselho Tutelar tira essa criança e vamos discutir se vai seguir ou não o poder familiar. O promotor de justiça, toque, fazemos o quê? Não, existe um lugar acolhedor em tal cidade, né, que é regionalizado, pode levar para lá. Abrigo para meninos. O que acontece com essa menina trans? Estupro, espancamento. Aí o abrigo liga, gente, socorro. Aí o que foi que fizemos? Trouxemos essa menina para Salvador, para ficar numa unidade que a gente tem aqui, com casas acolhedoras. São famílias, são mulheres, na verdade, que são pagas para ficar naquelas casas com até 6 crianças. E essa menina vem, e aí ela passa, ela não pode fazer a cirurgia, tá agora com 14 anos, mas ela tem a liberdade
de usar a roupinha de menina como ela quer. Porque chegaram, inclusive, a levar para a delegacia, a registrar como furtos, porque ela queria vestir roupa rosa, ela queria vestir saia. Então, essa é uma dificuldade para nós, promotores, que precisamos observar a identidade de gênero para que essas pessoas não sejam revitimizadas, né? Elas não sofram violências, saiam da sua casa para sofrer violência na instituição. Então, isso são temas que são importantes na perspectiva da proteção integral da criança, se pensar, mas é muito pequena, vamos deixar menino. Mas aí você bota numa casa de acolhimento de menino e essa pessoa pode, ou de menina, e essa pessoa pode vir a óbito, né? Ou ser mais gravemente ferida. Então, assim, são coisas, aí a gente pergunta assim, mas se botar um menino trans no meio das meninas, ele tem pênis e uma das meninas engravidar, pode acontecer? Pode. Aí tem que ter um cuidado especial, seria um local diferenciado, teria um quarto diferenciado, porque a gente também tem que ter cuidado, a depender da idade, porque eu entendo que em determinada idade da adolescência o relacionamento é mais íntimo, é possível, a depender da maturidade daquela adolescente, mas, considerando que a gente está em unidades de acolhimento, a gente precisa ver como fazer. Por isso que no sistema prisional, a orientação, por enquanto, são as mulheres trans escolherem aonde querem ficar, se no presídio, na unidade masculina ou na unidade feminina. Então, aqui, por exemplo, tem em uma determinada cidade, elas só escolhem ir para o masculino. Por quê? Porque é uma orientação de uma facção que domina o local, que não quer uma mulher trans junto das mulheres, das filhas, enfim, que estão também na unidade feminina. Então, tudo isso a gente precisa navegar nessa diversidade de problemas que a gente enfrenta. Doutora Márcia, agradeço muito essa análise, essa luz que a senhora acabou de passar. Creio que também seja um problema porque nós, como Ministério Público, a nossa visão com relação à criança e adolescente, ela é bem complicada, né? E é onde nós atuamos ali de uma forma mais efetiva. A pessoa homossexual acima dos 18 anos pressupõe que ela já tem ali uma capacidade, que ela já consiga andar com as próprias pernas e tal. Então, essa é uma situação assim, que me deixa muito preocupado, de fato, não só atuando, mas também para não errar na hora de pegar um caso como esse e saber o que a gente poderia fazer para ajudar uma criança e adolescente que possui essa sexualidade homossexual, né? Eu não sei como me expressar bem. Ele pode ser homossexual ou pode ser transexual. Isso, então, e a gente não atacar, ferir a individualidade dele, até porque a gente tem casos de suicídios, né? O que aumenta de suicídio na adolescência é absurdo. Então, só tem que agradecer e parabéns pela exposição. Obrigado a todos. Obrigada. O melhor caminho é ouvir a equipe multidisciplinar para a gente tomar uma decisão. Felipe, o microfone seu está fechado. Desculpa, obrigado. Duas coisas. Eu achei aquela capa da mulher mais bonita do Brasil é homem. É das Notícias Populares, de 1984. Inclusive, era bem recorrente a Roberta Close aparecer em capas das Notícias Populares. E ela tem outras do tipo Roberta Close, um pecado com 2 sexos.
Outra. Roberta Close acaba com a festa da Miss Brasil. Fecha o aeroporto de Brasília. Olha aqui outra. Roberta Close já foi um gay pé de chinelo. Eu vou passar o link da reportagem aqui. Uma pergunta que eu... eu não sei se isso demonstra que a abordagem, claro, expressa uma surpresa maior do que despertaria, uma curiosidade maior do que despertaria hoje. Mas eu também não sei se eu compreendo mal, mas me parece que hoje a gente é mais... Nossa cabeça, nossa mente para esses assuntos é mais fechada do que era a época. Mas, enfim. Mas e até por isso, a pergunta que eu tenho é a seguinte: essa assunção aqui eu uso inadequação sobre a visão da expectativa natural que a sociedade, pais e mães têm com relação aos seus filhos, essa expressão de uma sexualidade destoante desse contexto de adequação. Hoje a gente vê muito mais, em muito maior número, as pessoas que têm idade, mas independente da idade, que eu coloco em ter idade, porque é principalmente isso, mas eu vejo ela se expressando muito mais dessa forma. Eu não me vejo como homem, não me vejo como mulher, enfim. Isso na opinião da senhora, o que mudou? Isso tem algum componente, as redes sociais que influenciam de alguma forma essa expressão, principalmente de adolescentes? Olha, doutor Felipe, é o seguinte, se a gente pensar, né, se a gente fizer uma breve reflexão histórica, né, que fomos aí durante muito tempo ordenados pela ordenação filipina, que até 1806 a sodomia era considerada crime, era um crime punido com a morte e ultrapassava a pessoa que é homossexual. Ela atingia os seus familiares. Aí a gente tem um código de 1940 que tinha lá em um determinado lugar falando sobre a pederastia, que era, não me lembro se era uma contravenção agora, o que era, e as pessoas ficavam, como eles sempre usam muito, nós usamos, dentro do armário, com medo de manifestar a sua sexualidade. Então, no momento em que nós temos uma visibilização, né, uma produção de trabalhos de pesquisa sobre sexualidade e que a gente passa a viver sob a égide aí da Constituição de 88, do regime democrático, da liberdade, da igualdade de direitos, ainda que seja algumas normas de ordem programática e que nós é que vamos disputando espaço e disputando discursos, é que isso vai se abrindo. A gente pode, por exemplo, pensar que a Lei Maria da Penha, ela tem uma importância, eu, pelo menos, acredito nisso, que a Lei Maria da Penha ela teve uma importância extraordinária na discussão de gênero, porque nós falamos de gênero enquanto mulheres, mas dentro dessa discussão de gênero, e vem com toda a força, toda a militância LGBT. Então, eles estão produzindo conhecimento, eles estão se movimentando, eles estão dizendo nós estamos morrendo, né? Estão nos matando, eles querem manifestar os seus afetos, e nós que estamos nas instituições, estamos também trabalhando para que eles possam ser quem eles são. O João falou aí o número de suicídio, as questões relacionadas a bullying. Então,
para que essas crianças, esses adolescentes, ou até essas pessoas adultas não morram, né, elas precisam ter os mesmos direitos. Por que as mulheres transexuais, aqui na Bahia, nós temos cota para pessoas trans na Universidade Federal? Cada curso tem uma vaga, são 160 cursos, então seriam 160 pessoas trans. Isso começou em 2019, lógico que não temos pessoas trans em todos os cursos, mas isso vem sinalizando aí mais pessoas com acesso à educação. Então, vamos ter menos pessoas trans em situação de prostituição, né? A Faculdade Baiana, que é uma faculdade privada, abriu 2 vagas para pessoa trans, e outras faculdades, outras pessoas estão fazendo isso. Então, isso está dando a esses jovens, né, uma sensação de que eles podem ser quem eles são, muito embora muitos estejam sofrendo, apanhando, ficando em cárcere, sendo internados, que é outra coisa que os colegas da saúde, eles... muitas famílias que têm condição internam seus filhos quando eles dizem eu sou homossexual, ou eu sou uma mulher lésbica, descobre que sua filha está namorando com uma outra menina. Então, se vocês conversarem com a população em situação de rua, muitas vezes vocês vão observar que aquela mulher, aquele menino ou aquela menina saiu de casa porque era espancado, ou então porque era vítima de estupro dentro de casa. E tem muitas militantes do movimento em situação de rua, que são mulheres adultas, que são assexuadas, que não mantêm relação sexual nem com homem, nem com mulher, porque sofreram violência sexual por parte de seus pais ou de seus padrastos. Então, a gente vê que tem uma série de coisas que a gente precisa ampliar a nossa forma de ver para poder a gente entender essas pessoas, né? A quantidade hoje nas unidades de atendimento de vítimas sexuais tem aumentado a recepção do número de meninos. Será que os meninos estão sendo mais abusados pelos pais hoje? Ou será que as mães estão tendo mais coragem de levar esses meninos e de denunciar esses meninos? Ou esses adolescentes estão tendo mais coragem de dizer na escola que sofrem abuso por parte de seu pai ou de seu irmão mais velho, né? Então, assim, tem um número antes a gente tinha 96%, 98% das meninas ou das mulheres estupradas, 80 e tantos % meninas. Hoje, a gente tem um percentual menor de meninas e um percentual que antes era menos 1%, já chegamos a 6% aqui de meninos. Então, assim, muitos desses meninos, porque a violência sexual ela é traumática, mas muitas vezes o nosso corpo ele tem os espasmos da própria natureza. Então, a dor e o prazer, eles passam a ser imbricados. E muitos desses meninos, por isso que eu digo que tem várias possibilidades e várias teorias, é que muitos desses meninos aprendem que a dor e o prazer e o sexo que foi feito com seu irmão mais velho, ou com seu pai, ou com seu padrasto, é a sua natureza. Porque a gente não tem atendimentos psicológicos, não tem estrutura, nós mesmos, enquanto promotores de justiça, nossa estrutura de psicossocial, para nos orientar, de sociologia, de ciência política, para a gente pensar políticas interessantes, fazer pressão ao governo do Estado, ao governo do município, muitas vezes nós nos sentimos impotentes. Então, são muitas nuances que é importante. Aí você é promotor de justiça e vai ficar cheio de livro, mas era importante que a gente tivesse na nossa instituição pessoas
que pudessem nos orientar e nos dar direcionamento e acolher essas pessoas. É legal a gente estudar, mas a gente teria que ter esse suporte, né? E a gente se concentrar no que a gente sabe fazer de melhor, que é encontrar dentro do nosso ordenamento jurídico, que é rico em legislação, estratégias para a gente resolver isso, mas a gente não tem, muitas vezes, essa estrutura que nos dê esse conhecimento. A gente não tem uma pessoa trans trabalhando para a gente, uma psicóloga trans que vai nos ajudar, um administrador homossexual que possa nos dar uma visão, a gente que tem que ficar procurando onde é que está, onde é que não está, para poder nos ajudar nas nossas peças. Aí eu queria, vocês que são especificamente da área criminal, né? Tem um livro que foi recentemente lançado, que é o STF, a homotransfobia e seu reconhecimento como um crime de racismo, do Pauliotti. E tem um também muito legal, que são Políticas Públicas LGBT, de Cleiton Feitosa. Vou anotar aqui. Não, legal. Mostrou rápido. Tamara, conseguiu voltar? Tudo certo? Pedir desculpas, eu tive que sair correndo para tomar minha vacina, fiquei escutando a apresentação, mas teve uma hora que eu tive que colocar no mudo para poder tomar, mas a causa era justa. Resolvi bastante a exposição e foi muito rápida a minha vacina. Eu estava tentando anotar os livros, doutora Márcia, se depois puder compartilhar conosco. Se puder colocar aqui no chat, doutora. Chat, eu ia pedir já isso. Fica... Eu vou fazer melhor, eu vou tirar foto de alguns, vou mandar para a Rubem, e Rubem compartilha com vocês. Não, ótimo. Excelente. Eu vou procurar alguns aqui, tá? Agradeço. Mas isso que foi dito por último, né, dessa questão de não termos pessoas com esse olhar, porque realmente nós podemos estudar, mas nós não temos esse olhar, às vezes, de profissionais, né, como uma psicóloga trans, que além de conhecer da matéria, vivencie isso, né? Eu acho que é uma dificuldade, por mais que nós tenhamos empatia, reconheçamos o nosso lugar de fala e reconheçamos a nossa limitação, mas é preciso que nós façamos alguma coisa, é preciso que nós nos coloquemos nesse lugar, e há uma dificuldade muito grande de se colocar nesse lugar, de entender toda a dinâmica, por mais que seja lido, né? Então, eu acho que ouvir pessoas que vivenciam isso também, em espaços como esse, é uma técnica importante, porque quando a gente ouve a pessoa falando, como o João Paulo colocou, que tem amigos, eu também tenho amigos casados, amigas casadas, e muito da minha vontade de fazer algo na área é por ter pessoas tão queridas que sofrem tanto com essa situação e que nós temos e que vemos na sociedade tão preconceituosa e desrespeitosa, porque eu acho que o desrespeito é o pior, né? E combater isso é necessário. Não respeitar, não importa qual seja a opção, a orientação, mas o respeito absoluto a essas escolhas é importante. O que o Felipe falou, que nós estamos mais intolerantes, eu acho que sim, eu acho que a sociedade está um tanto mais conservadora. Eu fui adolescente nos anos 80, e eu vejo minha filha, que nasceu, eu fui mãe adolescente, né, 19 anos depois, eu brincava muito dizia que ela era muito mais conservadora do que eu jamais fui. Eu fui criada por pais da época de 60, 70, de família feminista, e aí eu me deparo com uma geração posterior à minha, bem mais conservadora, né? E hoje eu acho que uma sociedade bem mais desrespeitosa, talvez, embora o preconceito sempre tenha existido, né? Ainda que de forma velada, mas eu acho que o desrespeito é o mais preocupante. E queria agradecer pela maravilhosa explanação. Espero que possamos continuar trocando experiência, né? E com certeza precisaremos. Se
conseguirmos fazer um trabalho ao menos semelhante, então precisaríamos beber na fonte muitas vezes, né, Rúbia? Verdade. Eu tenho uma curiosidade. Uma vez eu assistindo televisão e falando sobre as diversidades de gênero e tal, e aí um deles lá falou assim: não, tem mais de 29 a 30 diferentes gêneros, né? Diversidade de gêneros. E um deles ainda falou assim: ainda tem aquelas pessoas que, por exemplo, homens que gostam de se vestir de mulher, que são os cross-dressing. E eu queria entender assim, como você é muito estudiosa do assunto, como é que a gente, no caso, pode analisar ele dentro desse contexto, né, de você que até o desembargador colocou, né, de sexo, gênero e sexualidade. Como é que fica essa pessoa, não é que eu quero enquadrá-lo, mas eu sinto a necessidade de entender um pouco dessa, como é que eu vou dizer, dessa predileção de, embora ele ser homem, gosta de se vestir de mulher. E aí eu fiquei assim meio que confusa. Seria uma diversidade de gênero que não tem a ver com a sexualidade dele e nem com o sexo. E eu queria saber, Márcia, como que a gente analisa. Eu acho que a Márcia caiu. Mas será? Eu vi que travou a tela dela. Ah. Vamos ver se volta, né? Se volta. Vai ter que repetir, Rúbia, porque achei bem interessante essa pergunta sua. Pois é, eu fiquei um pouco incomodada, sabe? Eu falei, caramba, porque a gente tem uma necessidade de saber assim, o que é, né? Como que a gente pode enxergá-lo, né? E como que ele quer ser visto, né? Porque não estou nem me referindo ao caso do Fiuk, que de vez em quando pôs aquele vestido e tal, e gerou aquela celeuma toda no Big Brother. Eu estou falando, ele é um jornalista famoso, e já depois de uma certa idade, ele resolveu vestir-se de mulher e tal, e falou que sempre teve vontade de se vestir de mulher, né? Mas eu também não sei, assim, a trajetória da orientação sexual dele. Acho que ele casou, tem filhos, coisa parecida. E eu fiquei com essa coisa assim, né? E aí? É uma variação de gênero? De sexualidade, parece-me que não, porque ele né, casado, tem filhos, não falou nada que ele, porventura, tivesse resolvido assumir uma postura homossexual. E eu fiquei confusa, eu falei, como é que é isso aí, então? E aí eu até queria ver com a Márcia sobre isso. Não, esses dias eu vi também alguma reportagem, fulano assume ou se declara não binário. Eu dei um Google para ver o que seria eu ia isso, falar do não binário, eu ia falar isso, Felipe. Como é que a gente trataria um não binário numa relação onde haveria violência doméstica? Eu ia perguntar, pensamos a mesma coisa ao mesmo tempo, mas eu não sabia se ela tinha falado, como eu perdi um pouco da fala dela, eu não sabia se ela tinha tratado do não binário. Não, então pode fazer. Rubens, quem tem o telefone dela, manda um zap aí para ver se o problema é. Até porque eu vi outro dia eu vi um depoimento de uma pessoa falando não binária, falando do desespero que é ser não binário, né? Porque as pessoas querem colocar num ou em outro gênero, não se reconhecer em nenhum dos gêneros, emocionalmente avassalador, né? Era um depoimento de uma moça falando sobre isso, e que ela nunca tinha pensado sobre isso, até que ela namorou uma moça que se identificou como não binária. Voltou? Voltou? Rubem, vai lá, conclua. Vai na sua pergunta, Rubem. Cadê a Márcia? Não estou vendo. Ela voltou? Está me ouvindo, Márcia? Estou ouvindo. Agora sim. Não, o que eu estava colocando para você é que na televisão aí falaram das diversidades de gêneros e depois citou o caso de um homem que passou, depois já de uma certa idade, né, já maduro, resolveu
dizer que sempre gostou de se vestir de mulher, que em casa ele até se vestia de mulher perante os filhos, a esposa e tal, mas aí depois ele, já de uma certa idade, falou assim, quer saber, não vou esconder isso de ninguém, não. E ele é até assim, um profissional famoso e tudo, eu não lembro mais o nome. Como é que não tem a questão, como o desembargador falou, não é de sexo, nem de sexualidade, gênero, e eu fiquei confusa. E aí, queria saber de você, como é que seria isso? A gente fala, por exemplo, tem um tipo que fala que é cross-dress. É isso. São os homens que gostam de se vestir de mulher. E existem as mulheres que não são lésbicas e que são mulheres que falam que são mulheres masculinizadas ou que são mulheres que gostam de se vestir mais parecido com homens, e não necessariamente são lésbicas. Em 2012, a gente fez aqui um trabalho falando justamente sobre mulheres masculinizadas, e tem uma professora, Sueli Mercedé, que estuda sobre isso, que ela diz assim, de Martinalha à Globeleza, nós temos uma infinidade de formas de manifestação do ser mulher. A mesma coisa em relação aos homens. Então, o filho de Fábio Júnior usa saia. Carlinhos Brau, no carnaval, você vê Carlinhos Brau direto de saia. E ele diz que é fresco, porque ele fica cantando o dia todo e as partes dele ficam recebendo o ventinho do Farol da Barra. Então, por conta disso, ele é homossexual? Não, às vezes ele gosta de performar. Eu sei de quem você está falando, eu também não me lembro o nome dele agora, é um jornalista, né? Ele é uma figura, e ele, um momento, ele disse assim, não, eu vou agora sair na rua vestido de mulher, eu gosto de andar, por que eu vou aprisionar as minhas partes todas se eu acho que é legal, né? E muitas de nós, mulheres, durante o tempo que eu estava na faculdade, por exemplo, que tinha o tarado do canivete aqui em Salvador, nós paramos de usar saia e passamos a usar calça jeans, e só saímos da nossa escola para chegar ao ponto de ônibus com os meninos atrás, os colegas atrás, e as nossas mochilas sobre o nosso quadril, porque ele gostava de furar as nádegas das meninas. E ele esfaqueava. Então, até ele ser preso, que demorou cerca de 6 meses, nós passamos a usar calça, blusa e muitas vezes aqueles capuz para que ele não identificasse que nós éramos meninas. Então, assim, tem muitas nuances, né, que podem estar aí permeando, né, sem falar em sexualidade, porque entre 4 paredes a gente não sabe, tem pessoas que adoram usar aparelhinhos, tem homens que são heterossexuais que usam também aparelhinhos, enfim, isso aí são as performances, são as práticas da sexualidade que cada um tem e que não necessariamente somos isso ou aquilo porque performamos dessa forma ou daquela forma, né? O que doutora mais... Márcia, diga. E só para complementar, tem até questão cultural, né? Os escoceses usam saia, os árabes usam aquele vestidão branco e tal. Pois é. A gente, se vocês forem na Índia, Camila, que tem essa corzinha branquinha, ela não vai poder colocar esses ombros de fora, ela pode até colocar a barriga, mas ela vai ter que usar aquela coisa coberta, ela pode fazer a barriga dela toda de fora, mas só de fora os pezinhos, de preferência pintados. Eu estive na Índia há um tempo, tinha uma jovem parecida com ela, e a gente teve problemas em vários lugares. Tinha horas que nós éramos 16, tinha horas que ela tinha que ficar no meio e a gente fazendo um círculo para não acontecer nada com ela. E a gente quase corria para o hotel, tinham alguns homens, mas a maioria era mulher, e a gente corria para o hotel e não saía mais, esperando o nosso guia voltar no outro dia para nos levar para outro lugar. Então, assim, a gente vai... essa questão da cultura, ela é muito importante. Agora, o que muitas vezes a gente olha no Brasil assim, é a falsa moralidade.
o conceito estereotipado do que é a família, né? Aquela família tradicional, que muitas vezes é autoritária e é malvada, é violenta, a famosa família margarina, que para todos está todo mundo rindo, né? E não é verdade, porque se verdade fosse, a gente não teria a quantidade de estupros que nós temos, e eu não estou falando só de escola pública ou privada, eu estou falando de escolas que da minha filha, por exemplo, dos meus enteados, por exemplo, de violências, né, que aconteceram, sobretudo nessa época da eleição, que nós fomos chamados em vários momentos, enquanto promotores e promotoras de justiça, questões raciais, práticas racistas. Então, assim, a gente está vivendo um arrefecimento aí do ódio, mas eu, como sou uma pessoa otimista, eu acho que os bons estão muito calados, mas nós ainda somos bons no sentido de defensores dos direitos humanos, independentemente das nossas crenças e dos nossos valores, nós acreditamos que a gente pode viver num mundo melhor para nós e, sobretudo, para nossos filhos, né? E eu acho que é isso que deve nos mover. Como que chama mesmo essa que escreve artigos e pesquisas sobre a vestimenta? Você disse agorinha? Ai, gente, não. Assim, eles são chamados, o nome que eles são chamados são cross-dress. Sim, não, quer saber? C-R-O-S-S, dress de vestido. Não é isso, não. É a pesquisadora que você citou, o nome dela. Sueli Mercedé. Isso. Sueli. E tem uma coisa, sabe, tem uma coisa interessante também, quando a gente, nos Estados Unidos, tem um povo indígena que chama as pessoas homossexuais, né, que eles dizem que as pessoas homossexuais ou LGBT são chamadas de dois espíritos. E no México tem também um povo indígena que são os muxes, e eles são considerados sagrados. Assim como na Índia também, as transexuais, que tem um nome que elas, eu não me lembro agora, eu não coloquei aqui numa apresentação que eu fiz, que são também consideradas assim, elas, quando aparecem, elas podem ser vistas como mau agouro, e para ela não mau agorar, você tem que depositar um dinheiro para poder elas lhe abençoar e irem embora. Então, assim, você vê, né, João, que a cultura de cada lugar é bem, bem interessante, né? Os moais também, então tem umas... Doutora, uma vez eu vi uma explicação que falava que, tipo uma fábrica, assim, né? Eu não lembro quem que estava explicando. Imagina uma fábrica de homem e fábrica de mulher. Aí tem o corpo e vai colocar a alma da mulher no corpo do homem. E aí, por alguma coisa, vem a alma do homem no corpo da mulher e a alma da mulher no corpo do homem. E aí, uma forma de tentar explicar, assim, de forma lúdica, por que às vezes uma pessoa que ela se vê como mulher, mas ela está ali praticamente presa num corpo de homem e tal. É assim? Tem... Isso foi usado durante muito tempo, né? A gente falava, eu me lembro que eu mesma usava essa analogia, que era uma alma feminina presa num corpo masculino ou vice-versa. Após esses anos todos estudando e estando muito próxima a eles e elas, a maioria deles não se sentem assim. Então, alguns têm esse sofrimento, né, porque se olham e não se veem como gostariam de se ver, e outros não. Aí, o que é que eu digo? Isso é porque hoje nós temos uma acessibilidade melhor, tanto ao ambulatório transexualizador, como a possibilidade dessas unidades que fazem cirurgia
e os próprios planos de saúde, que através de ações judiciais e outros tantos que nem precisa, estão atendendo. Então, se você botar, por exemplo, é só a gente ver Tami, que é vereador, né, no Rio de Janeiro, fez toda a transformação, a transição, e hoje você olha para ele e não vê mais Tami, mulher. Roberta Close, que Felipe ficou interessado aí em saber da pesquisa e olhou, vocês vão olhar homens trans que você diz assim, gente, o que é isso? É a saúde, ajudando essas pessoas a unir a sua identidade de gênero com o sexo, né? Porque, por enquanto, só as mulheres que fazem a cirurgia, mas eu espero que em breve os homens também façam. E se não fizer, existem as próteses penianas que muitos homens heterossexuais utilizam também entre quatro paredes, né? Então, é um tema que a gente precisa se despojar e ter coragem de conversar, né? Porque nós temos uma inibição muito grande quando a gente fala sobre sexualidade, né? Mas nós precisamos falar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu entrei no Ministério Público, e aí eu sempre curiosa, e sempre interessada em gênero, botei no computador alguma coisa, sexualidade não sei o quê, sexo não sei o quê, bloqueado. Gente, como eu não posso pesquisar se eu estou com um problema desse aqui, lá em Riacho de Santana? Aí eu ligo para o servidor, ele disse, doutora, nada que venha da palavra sexo pode pesquisar. E eu adoro fazer e-mail, textão, né? E aí eu botei, e esse e-mail virou uma piada dentro do Ministério Público, né? Porque tinha que liberar, e liberaram para mim, porque eu estava com problema, porque todo município tem uma pessoa trans que está ali passando dificuldade, né? Então, assim, até hoje tem colegas que são da minha turma que brincam comigo, que eu fazia o Ministério Público se remexer, se rebolar para poder sair correndo atrás das coisas por conta das demandas que a gente apresentava. Mas é isso aí. Eu tenho uma pergunta em relação ao feminicídio, porque recentemente eu ainda escutei que está uma dificuldade de se reconhecer a mulher trans como vítima de feminicídio. Inclusive, li até um artigo dizendo que realmente essa mudança que houve no 121 não se aplica, que é de jeito nenhum e tal. Como é que está em relação a essa questão? Porque a maioria dos colegas da Copevide que eu converso e colegas do júri, eles têm oferecido a denúncia como feminicídio. Então, esteja ela... Por quê? Se você falar das mulheres transexuais que estão em situação de prostituição, em regra, os crimes são brutais, né? Como elas gostam de falar, né? Elas morrem na pista de uma forma aterrorizadora. Eu pesquisei, de 2015 a 2017, 26 mortes de mulheres. Dessas 26 mortes, apenas 2 as denúncias foram oferecidas, em regra, porque não encontram quem as matou. Ou porque o corpo foi encontrado e ninguém viu, não tinha câmera, não tinha isso, ou porque não é prioridade para a polícia. Isso eu ainda vou chegar lá. Mas, na verdade, 2 foram mortas. Uma foi o companheiro que a matou, e o outro foi uma questão relacionada a uma dívida de tráfico, né? Que aí se estabeleceu uma discussão, se foi pelo fato dela ser mulher trans, se não foi pelo fato da mulher trans, e o colega fez a opção de não utilizar a qualificadora do feminicídio. Mas no Acre, muitas denúncias, em São Paulo, no Rio de Janeiro, muitos colegas, eu assisti
um evento sobre feminicídio que foi realizado pelo CNMP recentemente, e a orientação sempre estava sendo nesse sentido. Agora, os colegas, como diz o professor Ralph e o advogado irreverente Paulo Iotti, às vezes as decisões estão aí, os enunciados estão aí, e a gente do Ministério Público e da magistratura, a gente não aplica, ou porque a gente não leu direito, ou porque a gente está aí, vamos dizer assim, reforçando todas as práticas preconceituosas. Ele é muito irreverente, é muito engraçado, mas ele é de uma inteligência rara. E aí vocês não estão oferecendo denúncia por feminicídio, não? Tem que usar os como é que chama? Os enunciados, né? Não, essa era a leitura que eu estava fazendo, essas buscas de internet, artigos e tal, e aí, nessas minhas buscas, eu encontrei essa posição falando que não, que em absoluto, realmente o feminicídio não se aplica à mulher trans, porque lá existe a condição de mulher. Eu falei, caramba, mas esse aí... E foi aprovado agora uma alteração da Lei Maria da Penha, né? Eu estava vendo aí hoje até que a Lei Maria da Penha é aplicada à mulher trans e a mulheres travestis. Pois é, mas isso aí é tudo fruto dessa dificuldade de eles enxergarem dentro do feminicídio a aplicação também para as situações dos transgêneros, né? Assim, realmente preciso, é igual vai sair daqui a uns tempos, você viu lá na Copevide a discussão de que o juizado ele tem função híbrida, né? E a lei, fala sobre isso há séculos. A lei mas enquanto não tem uma lei para dizer, povo, acorda, tem que ter, então não se aplica e fica fazendo aquilo, fica no faz de conta, né? Infelizmente é assim. Então, eu acho que mais por isso mesmo. Né? Infelizmente, precisa disso. Às vezes a gente... Oi. Não, só isso mesmo, pode... Não, só que às vezes a gente tem trabalhado muito como robô, né? Nós estamos assumindo muitas atribuições, então, estamos todos sobrecarregados e sobrecarregadas, e tem horas que a gente não tem o tempo, né, para maturar, para refletir, para pesquisar, para conversar com o outro, né? Então, termina que a gente, nesse sistema, às vezes eu brinco dizendo assim, zerei a minha caixa, aí no outro dia eu abro e tem 150, 130 procedimentos, aí, quer dizer, minha dancinha da noite anterior não adiantou nada, já estou estressada de novo. E assim a gente, nós dissemos que seríamos essa instituição, né? Tem uma colega que gosta de dizer que nós somos tigres de papel, né? Estamos entre colegas, então podemos falar, e se a gente rosna e alguém vem, a gente ou procura os nossos iguais, ou então a gente tem que sair correndo, porque é muita coisa para a gente dar conta, muita coisa, a sociedade evoluindo em ebulição e modificação, e a gente tem que usar a criatividade para fazer nossos trabalhos, né? Tem sido muito difícil para todos e todas nós, muito difícil mesmo. E as nossas lideranças precisam se dar conta antes que a gente tenha um adoecimento mais significativo, porque a nossa instituição está adoecendo, né? Nós estamos adoecendo e não estamos... E em alguns estados estamos sendo engolidos pela Defensoria Pública, estamos sendo engolidos pela OAB, fazendo coisas que seriam nossas, porque a gente não está conseguindo trabalhar com racionalidade, e o CNMP com aquela boca de jacaré, querendo pegar a gente de todo jeito, e a gente precisando preencher um monte de coisa. Enfim, espero que as nossas associações enxerguem isso, né? Verdade.
A Tamara tinha uma questão que até é uma curiosidade comum nossa. Pode falar, Felipe, dos não binários, né? A questão dos não binários, do enquadramento deles nessa questão legal. A sua dúvida era a questão especificamente a questão da violência doméstica. Da violência doméstica, né? Uhum. É assim, os não binários, eles eu acho que é muito mais um conceito político, né, do que uma questão que vai impactar na nossa atuação, né? Porque o que é que eles dizem? Eu não me digo homem, nem me digo mulher. Eu não me digo homem, nem me digo mulher a partir dos estereótipos de gênero que nós temos na nossa sociedade. Então, eu posso performar por um lado, performar por um outro, mas meu nome continua o mesmo. Por exemplo, como é o nome daquela moça que canta, meu Deus? Que tem uma voz fina, tem horas que desafina, mas enfim. Nacional ou internacional? É nacional. Ela é nacional. Ela usa o nome de homem, né? Ela usa o nome de homem. Pablo Vittar. Ah, tá. Pablo Vittar. Pablo Vittar é homem ou é mulher? Ele não diz se ele é homem ou é mulher. Ele, às vezes, ele fisicamente, você pode olhar e é uma mulher, mas, de repente, ele está de rabinho de cavalo com o bonezinho dele, daquele mesmo jeitinho, então ele se considera não binário, eu não estou aqui, nem estou ali, eu estou onde eu quiser. É mais um posicionamento político, entende? Do que uma determinação ou uma orientação, vamos dizer assim. E eles recusam essa forma cultural e política de tentar nos enquadrar em alguma caixinha. Eles estão fora da caixinha, né? Eles acham que eles estão fora da caixinha, né? Mas, de uma certa forma ou de outra, estamos todos aqui dentro de algumas regras que a gente não pode, muitas vezes, sair, né? Por conta da própria legislação e tudo. Então, eu participei de um chá de revelação. O pai, grávido, um homem trans e ela mulher trans. No chá de revelação, na hora que estourou tudo, estava tudo branco. Ela aí falou o quê? Vocês só vão saber no dia que ele tomar a decisão dele, se ele vai ser L, B, T e tal. E todo mundo riu, porque ninguém sabia, qualquer cor era cor, qualquer roupa era roupa, né? Então, assim, eles terminam fazendo, os ativistas, sobretudo, né? Eles terminam fazendo essas práticas de manifestação política, né? Dizendo, me ouça, eu sou diferente, sinta seu desconforto, me leia, né? Porque eles têm produzido muito, me entendam, e sinta o seu desconforto e venha dançar, venha conversar comigo. Eu dou muita risada. Eu acho que eu fiz para encerrar minha carreira, eu fiz uma escolha, a melhor escolha, porque ao mesmo tempo que tem muitas coisas, muitas dores, ao mesmo tempo eles são muito divertidos, e eu me divirto muito com eles, e ao mesmo tempo são muito amorosos, respeitosos, né? E, enfim, eu fiz uma boa escolha. Ótimo. É a única promotoria específica no país que é igual à sua? Eu acho que não é, Felipe? A gente tem o núcleo LGBT no Paraná, a gente tem a comissão LGBT em São Paulo, a gente tem a comissão LGBT no Piauí, dentro do Centro de Apoio de Direitos Humanos, mas promotoria com essa nomenclatura em defesa da população LGBT, com atuação transindividual, coletiva e criminal, é a primeira do Brasil.
E esses núcleos, nesses estados, por exemplo, no Paraná, lá eles têm um núcleo de gênero e o LGBT? Tem o núcleo de Saberia dizer? gênero e o LGBT. Em São Paulo também. Eles estão começando a fazer essa separação por conta da própria demanda. Eu vou dizer assim, eu comecei 1º de março. Eu já trabalhei com cerca de 80 processos administrativos, 2 inquéritos civis, vou ajuizar uma ação civil pública essa semana e 18 inquéritos policiais. Então, assim, é uma demanda que é crescente, né? A gente tem isso, a gente colocou isso como estratégia, está no nosso plano estratégico, está como estratégia de direitos humanos, está como estratégia na área criminal, está como estratégia na área da saúde. E aí a gente foi construindo tudo isso para conseguir a criação da promotoria. E eu dou suporte aos colegas do interior. Bom, mais alguma questão de alguém? Então, vamos liberar a doutora. Podemos? Então, Temos. por favor, Tamara, pode encerrar. Então. Antes da Tamara encerrar, eu quero pedir 1000 desculpas para a Márcia, que eu esqueci que em 1997 a gente se conhecia. Você, por favor, esqueça datas, Rúbia, esqueça datas. Você que revelou, hein? Eu estava fixa na Copevid, nem em 2007, quando nós nos encontramos lá, eu nem lembrava que em 1900 e bolinha você tinha vindo aqui para ver o trabalho nosso da promotoria comunitária. Jesus! Ficou traumatizada, Rúbia. Agora temos que convidá-la para vir, depois desse passado dessa pandemia, de uma outra forma, para não apagar a imagem do Teco-Teco. É verdade, as coisas evoluíram, viu? Foi um sofrimento, não vou mentir. Adilson, que é um colega, Adilson, ele sempre diz assim para mim, ele é um colega, ele é negro, ele falou assim, Márcia, eu não estou branco, não, eu digo, tá quase, porque ele estava com mais medo do que eu. Mas eu vou deixar a Rúbia fazer o encerramento, só queria agradecer. Vi que o Felipe, gentilmente, porque eu estava tão obcecada com o horário da vacinação que eu esqueci de falar do Adriano, né, de me desculpar por ele, mas Felipe fez, às vezes, eu te agradeço. E dizer que foi realmente uma experiência muito proveitosa. Acho que vamos contactá-la, sim, espero que possamos contactá-la para, pelo menos, pensar numa experiência semelhante aqui em Goiás, né? Vamos conversar sobre isso, inclusive hoje na reunião do Núcleo de Gênero, vamos levar para nossos colegas. E parabéns pelo trabalho desenvolvido, gratidão pelos ensinamentos de hoje. Obrigada. Bom, da minha parte, eu quero assim, imensamente agradecer você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Fico feliz de vê-la aqui agora. Você também disse que já no final da carreira, mas a impressão é que a gente, depois dos 200, né, dos 50, a gente nasce de novo e aí a gente escolhe as nossas próprias histórias e felizmente você teve essa oportunidade, né? Estar nesta promotoria tão cara, tão preciosa para todos nós, e principalmente para essa comunidade que está nesse processo de luta. Falam-se que são minorias, mas eu acho que são vozes não ouvidas, não é? E ficam colocando com minorias para minimizar uma realidade que não queremos enxergar. Muitos não querem porque não podem ou porque realmente acham que, infelizmente, acham que não merecem um olhar nosso. E a gente precisa, enquanto
promotor e promotora de justiça, é ter essa abertura. Eu tenho uma colega, muito amiga mesmo do Ministério Público, ela fala assim, Rubem, eu não consigo entender como que você consegue transcender. Eu falei, como com transcender? Não, você nessa promotoria da mulher, você tem um olhar tão amplo, entende tudo, aceita tudo. Eu falei, mas o que é isso? Você aceita tudo. Eu falei, não é questão de aceitar tudo, não sei, eu vejo as coisas com naturalidade, e assim pronto, né? Então, e é preciso mesmo a gente ver as coisas como algo natural e não taxar e querer rotular. E a gente vive num conflito eterno mesmo, né? E se pega muitas vezes em audiência quando vem lá dizendo, né? Sebastião Moreira da Silva, testemunha. E aí, quando chega, o Sebastião está performático, né, de mulher, e aí você fica assim, acha que é raro na hora de colocar a pessoa, etc., mas aí depois você percebe, não, é uma pessoa que tem o nome de Sebastião e tudo, mas se identifica como mulher e tal. E é coisa simples, né? Uma testemunha. E quando se apresenta como vítima e a história é outra mesmo, né? E a gente precisa ampliar os nossos saberes, beber nessa fonte assim de uma forma tão delicada, tão simples, tão clara como você colocou para nós. Muito obrigada. Espero que a gente possa se rever em breve. Agosto nós vamos ter um evento aí, né, Tamara? Quem sabe? Ou então em novembro a gente possa, ou outras ocasiões, a gente possa contar com a sua generosidade, a sua sabedoria. Nós tivemos um encontro que você não pôde vir para falar, era sobre os grupos reflexivos para homens, né? Naquela época teve um adoecimento em família, algo assim. Aí a Sara veio representando muito bem a Bahia, mas eu senti uma pontinha assim, mas que pena, né? Que você tinha idealizado e estava à frente desse trabalho. Mas a gente não vai se perder em termos de contato, de estar sempre acompanhando um ao outro, e também a nossa instituição sempre estará de braços abertos para recebê-la aqui. E agora, não mais de teco-teco em aviões Boeing, tá certo? Muito obrigada, e assim eu encerro o meu agradecimento e passo a palavra para a Tamara e para os demais colegas. Felipe, quer falar? Eu já agradeci a doutora Márcia, já fiz o cerimonial, mas reitero, eu até já estou em contato aqui enquanto falamos, doutora, até eu faço questão de, principalmente na parte da sua explanação, ela foi tão concisa e esclarecedora que eu vou pedir para fazer o recorte dela para a gente veicular para os colegas, não só os participantes do grupo. Primeiro, eu pergunto se a senhora autoriza ou vê algum problema nisso. Autorizo. Tá, porque eu achei muito, muito legal. E eu vou tentar, vou fazer isso, que eu acho que a gente precisa atentar mais. A gente tem acompanhado questões relativas a minorias e me preocupa um pouco a forma que a instituição tem tratado, que os membros, né, têm tratado isso. E talvez a gente, não sei se é vaidade a palavra, mas eu vou usar ela. Às vezes, por vaidade, a gente fica um pouco alheio à absorção de conhecimento e interesse em algumas temáticas que fogem um pouquinho do eminentemente jurídico. E isso nos fecha e prejudica demasiadamente nosso trabalho. Então, como a sua fala foi muito objetiva e muito aberta, eu gostaria de compartilhar isso. Então, que bom que a senhora não vê problemas nisso. E com isso, eu acho que eu encerro, né, colega? Posso? Então, tá ok. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, doutora Márcia, espero que tenhamos a senhora muitas vezes por aqui, quando tudo isso passar, presencialmente, de preferência. E acho que está todo mundo um pouco carente desse contato e tenho convicção de que quando eles voltarem, o interesse por eventos dessa natureza seja grande.
Tá ok? Boa tarde para a senhora, bom trabalho a todos. Obrigada, E bom obrigada final a de todos. semana. Tchau.